Glória a Deus. Queridos, amados irmãos que estão aqui, os que estão também nos acompanhando aí pelo YouTube, eu não sei se está bom hoje ou não está, mas imagine, normalmente eu medito muito antes de falar, de ministrar uma palavra, eu gosto de meditar bastante, ela tem que ir crescendo. Essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela já está no forno há uns 20 ou mais dias, quase um mês. Quando é que nós fomos em Jurema? O Senhor começou a me falar essa palavra quando nós fomos em Jurema. Então já está um tempo, mas eu nunca fui assim tão tocado pelo Espírito. Eu parei de escrever várias vezes porque eu tinha que enxugar meus olhos, porque estavam em lágrimas, daquilo que o Senhor estava falando ao meu coração enquanto eu estava escrevendo o esboço. E olha o título: A oração faz acontecer. Por isso que eu estou dizendo que eu nunca fui provado antes de ministrar uma palavra como hoje, porque nós cremos no poder da oração. É o tema de ontem e é o tema de hoje. Há poder na oração, amém? Mas o título que eu coloquei aqui para me guiar era: a oração faz acontecer. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Os irmãos que estiverem nos acompanhando, pegue sua Bíblia, acompanhe conosco. Nós somos uma igreja que amamos a palavra de Deus. Amém? Nós somos uma igreja que amamos a palavra de Deus. Nós queremos a palavra de Deus todos os dias em nossas vidas, em todo momento. Nós queremos que em uma frase ou outra que a gente fale, tenham textos da palavra de Deus. Amém? Quando falamos com um irmão, quando falamos com alguém, quando falamos com o motorista do Uber, quando falamos com o atendente da padaria, nós queremos transmitir aquilo que transforma vidas, e isso é a palavra de Deus, é o nome poderoso de Jesus. Mateus capítulo 7, e o versículo 9, diz assim: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Versículo 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus está falando, queridos, acerca da oração. Ele está numa sequência de estímulos à oração, e ele está dizendo que é importante orar. Quando nós falamos que nós somos seguidores de Jesus, isso está implícito que nós somos pessoas que gostam de orar. Independente dos conceitos, formas e métodos de oração, alguém que segue Jesus é alguém que gosta de orar. Por quê? Porque Jesus gostava de orar. Você vai ver em vários momentos Jesus saindo para um lugar separado para orar. Em todos os 4 evangelhos, em todas as 4 biografias de Jesus, você vai ver que Jesus tinha um hábito, e o hábito era orar. Amém? Então ele está nessa linha, e ele começa a falar e vê que a sua plateia, os seus ouvintes, estão meio que sem entender o que ele está dizendo. E ele vai e diz, ele vai fazer o comparativo, e eu quero fazer no mesmo tom nessa noite para nós. Quando um filho pede algo para nós, como é que nós agimos em relação a esse pedido? Às vezes até um pedido difícil, a primeira hora a gente dá aquela coisa, não vai ser, mas aí aquele fica insistindo, aquela insistência, um dia, 2 dias, e você acaba cedendo, sim ou não? É ou não é? E Jesus está dizendo: quem é de vocês que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Agora, queridos, quando nós compreendemos isso,
e não oramos, o que nós estamos dizendo para Deus? Quando você não ora a Deus, quando você não coloca, e eu vou chegar lá no ponto, que eu sei que a maioria de nós se bloqueia, porque muitas vezes nós temos uma autocondenação, que aí a gente se bloqueia. Nós temos uma coisa, é óbvio, queridos, que nós não somos dignos, mas Jesus nos tornou dignos. Então em Jesus eu posso falar com o Pai, eu posso orar, eu posso pedir, amém? Mas quando nós não oramos ao Pai, nós estamos dizendo nas entrelinhas que nós somos melhores do que Ele, porque nós como pais podemos ouvir as orações de nossos filhos e nós podemos atendê-las, mas quando nós pensamos em nós em relação ao Pai, a ideia que vem em nossa cabeça é que não, Ele é muito ocupado, Ele não está preocupado comigo, Ele não vai atender a minha voz. Então, queridos, eu quero que você compreenda isso e vamos entrar um pouco mais profundo. Volta comigo aí para Deuteronômio. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um processo de pedido, de uma petição. E você já pediu alguma coisa de alguém, ao ponto de você cansar de pedir e não mais querer aquilo? Já chegou a esse ponto? Porque você diz no seu coração, não adianta, Ele não vai responder, Ele não vai atender, não é? Então, esses dias eu ouvi alguém dizer que vai terminar o casamento porque ela está cansada de pedir as coisas ao marido e ele não faz. Desistiu do casamento. Infelizmente está longe de nós, mas estamos orando. Deuteronômio, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou dizer misericórdia, que eu não achei ainda. Deuteronômio é lá no inicinho da Bíblia, faz parte do Pentateuco. Amém? Capítulo 4, versículo 7. Nós estamos falando de oração, irmão Cícero Ferreira Marques. Há um Deus que há mais de 5.000 anos, 5.780 anos, vem dando prova de que Ele é Deus, que Ele responde à oração do seu povo. E Ele vai dizer aqui ao povo de Israel isso, que também serve para mim e para você. Amém? Versículo 7. Pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Querido, quando nós oramos, o que Deus está dizendo? Quando você invoca Deus, Ele vem, Cícero. Quando nós invocamos ao Senhor, Ele vem. A oração faz acontecer. Pois então, qual é a mãe que vendo um filho chorar, clamando por socorro, que fica de braços cruzados? Tem uma mãe que faz isso? Se tiver, o pessoal chama de quê? De desnaturada, né? Ela está agindo fora a natureza da mãe. Por isso chamam de mães desnaturadas, porque o natural é que ao grito da mãe, ao grito do filho, a mãe ou o pai corra para socorrer. E que Deus está dizendo aqui é: qual é o Deus entre as nações? Qual é o Deus entre os povos que já existiram, que se achega ao seu povo quando Ele clama? Só o nosso Deus. Ainda em Deuteronômio, vira uma página aí, se for como a minha, e o versículo 32 diz: agora, pois, Deuteronômio 4, 32.
Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ele está dizendo, olha, não acreditem em mim porque eu estou dizendo, não, consulta a história. Consulta. Se eu perguntar nessa noite, Deus fez algo na sua vida que você tem certeza que foi Deus? Deus fez algo na sua vida aqui no nosso meio hoje, que você tem certeza que isso foi Deus que fez? Se tem, levanta a sua mão. Mas Ele está dizendo a nós, não pensa que eu estou te querendo que você creia em mim, pelo que eu estou dizendo. Consulta os povos antigos. E eu vou te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, consulta Deus no seu coração. Analisa a sua história. Ontem nós estávamos em oração ali no monte, e eu estava conversando com o irmão Cauê, dizendo a ele as coisas que Deus tem feito na minha vida como missionário. Irmãos, meu coração quase explodia de tanta gratidão, porque Deus é maravilhoso, Cícero. Eu já passei por tanto aperto, tanto desespero, humanamente falando, e de repente eu sentia a mão do Senhor me carregando e me tirando daquela situação. Eu estou dizendo que a oração faz acontecer, porque isso é real nas nossas vidas, porque isso é real ao longo da história de um povo. O 33 diz, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus, e nota que Deus aí está em minúsculo, porque não há Deus que se compare ao nosso. Nós já ouvimos isso aqui na última ministração com o irmão Marco. Não há padrão, não há parâmetro, Deus é único. Amém? Então, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. O 35 para mim é o ápice. A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. A oração que faz acontecer, queridos, é a oração feita a esse Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao que ninguém pode imitar com barro, com ouro, com o que for. Podem tentar criar uma imagem dele, mas não podem, porque Deus é tudo em todos e em todas as coisas. Ele é soberano. A imagem dele está espalhada por todos os lugares, mas ele não pode ser representado em figuras feitas por mão de homens. Só há um Deus. Aleluia. Eu não posso falar de oração sem falar de intimidade, queridos. É incoerente. Porque da mesma forma que o pai atende ao pedido de um filho, por quê? Porque é filho, e a relação de pai e filho exige uma intimidade. Sem intimidade não há relação de pai e filho. O filho pode até ser um pródigo, e o pródigo não tem intimidade com o pai. O que tem intimidade com o pai é o que fica em casa. Amém? O que permanece na comunhão com a sua família. A mesma realidade é entre amigos. Você já deixou de ir a algum lugar porque um amigo seu não podia ir? Sim ou não? Sabe o que isso significa? Intimidade. É tão teu amigo, é tão tua amiga, que se ela não pode ou ele não pode estar num lugar para onde você ia, você não quer ir, perde a graça.
não tem o mesmo valor, por causa da intimidade. A intimidade, queridos, é importantíssima na oração. Porque se um amigo seu pedir socorro, você atende ou não? Mas se não for amigo, você pondera, você pesa, talvez, depende da situação, depende de o quê? Depende de uma série de coisas. Mas se é seu amigo, você normalmente vai atender ou fazer esforço, porque existe uma intimidade. Eu não posso falar de oração sem mencionar intimidade. Volta comigo para Êxodos, capítulo 32, nós falamos isso aqui no candelabro. Você está vendo como Deus vai construindo as coisas? Quem estava aqui, se eu não me engano, na terceira vigília do candelabro, o último que nós fizemos, nós conversamos sobre isso. Êxodos capítulo 32. O Êxodos capítulo 32, queridos, fala de uma astúcia do homem em querer gerar uma comunhão com um Deus de ouro. Porque Moisés estava no monte, já faziam 40 dias, e eles não sabiam mais o que fazer, porque eles não tinham intimidade com Deus. Você vai ver nos capítulos anteriores que eles dizem: Moisés, vai tu no nosso lugar, e o que esse Deus falar contigo, nós o ouviremos e nós obedeceremos. Moisés está cumprindo um acordo, mas o povo aqui embaixo seduz a Arão e convence ele a fazer um bezerro de ouro, para eles chamarem de seu Deus. E infelizmente, por causa de muitas pessoas não quererem gerar intimidade com Deus, terem vergonha de gerar intimidade com Deus, elas continuam fazendo para si bezerros de ouro. Um Deus para chamar de seu, um Jesus segundo a sua imagem e semelhança. Não a imagem e semelhança de Jesus, mas a imagem e a semelhança delas mesmas. Porque se Jesus se mostra como Ele é, elas espanam, elas não querem Jesus do jeito que Ele é. Elas querem um Jesus do jeito que elas são. Eu fiquei tão maravilhado hoje com alguém dizendo para mim: pastor, eu sou tão grato a Deus pela comunidade, porque eu estou conhecendo um Jesus que eu não sabia que existia. Coisa boa, né, queridos? Coisa jóia, coisa... Há um Jesus, queridos, se você quiser descobrir, Ele está disponível para você. Mas não tente colocar rédeas em Jesus, não vai funcionar. Não tente colocar leme em Jesus, a arca não tinha leme. Você sabia disso, que a arca de Noé não tinha leme? Deus mandou tudo, Noé faz tudo, largura, altura, comprimento, divisão, tudo, escada, porta, janela. Mas a arca não tinha leme. Porque quem conduzia a arca era Deus. Quem dava a direção da arca era Deus. Quem é que dá a direção? É você ou Jesus? Jesus, queridos. Então não tenta colocar rédea nele. Não tenta fazer um Deus segundo a sua imagem, segundo a sua vontade. Quando você orar, você tem que orar segundo a vontade de Deus. Porque a oração faz acontecer. Aí então, neste contexto, um grupo de pessoas vai ser condenada. Por quê? Porque Deus já havia dito que se elas fizessem um Deus a elas, isso seria uma abominação a Deus. Isso afastaria a presença de Deus do meio deles. E quando Deus se afasta, o que acontece? O mal toma conta. Quando Deus se afasta, querido, o mal toma conta. Então, quando você decide correr longe de Deus, você decidiu no mesmo tempo correr abraçado com o mal. Volta para o Senhor correndo. Aí Moisés faz essa diferença, faz essa distinção, quem obedece, quem não obedece. Capítulo 32, versículo 30, olha aí o que ele diz. Já havia tido os para acertar, já havia tido tudo. Agora eles vão continuar assim, sua viagem. E aí olha o que a conversa aqui entre Moisés. Isso é oração, queridos. Óbvio, existe uma oração de guerra, existe.
A oração que queremos marchar, eu quero um lugar tão grande, queridos, para a gente marchar, para a gente poder correr, para a gente poder dar pirueta na hora da oração, tomados pelo Espírito Santo. Eu creio. Eu sei que vocês ficam meio acanhadinhos, não querem marchar aqui num lugar tão pequeno, mas eu creio. Mas existe momentos que não precisa, que você precisa conversar no seu dia a dia, na loja, no seu carro, lá no seu trabalho, na casa, fazendo uma comida, limpando um chão. Você pode estar em oração, falando com Deus, e as coisas acontecerem na sua vida. Aliás, eu quero chamar para nós hoje a atenção, que tudo que nós falamos é uma oração, queridos. E todas as orações são ouvidas. Então, quando você começa a amaldiçoar alguém, a sua vida, ou uma situação, isso é uma oração, e os anjos estão dizendo amém. Você já parou para pensar que quando você abre a boca para dizer uma coisa que você não queria, isso está sendo tomado lá? Ele nunca vai converter. Você já disse isso de alguém? Isso foi uma oração, queridos. Essa pessoa nunca vai mudar. Isso foi uma oração. Para esse ou essa, ou aquela situação não tem jeito. Para minha vida, não. Hoje alguém orou no telefone com a Janete e disse, eu quero morrer mesmo. Eu quero morrer. Jovem, não tem 30 anos, tem 30 anos? Não tem 30 anos de idade. A cerca de 230 quilômetros de distância daqui. Ligou para a Janete. Eu vou morrer hoje. Eu vou me matar, eu não aguento mais. E quando ela disse isso, ela está fazendo uma oração. E os demônios estão tudo lá de braços abertos. Vem. E a igreja não está vivendo o que ela deveria viver como reino de Deus aqui na terra. Porque ela parou de orar. Ela parou de declarar. Sabe a mulher que recebeu um filho do Senhor através da vida do profeta Elias, né? Ou era Eliseu? Acho que é Eliseu. Sulamita. Vai tudo bem com teu filho? Vai. Ele estava como? Mas ela dizia o quê? Está tudo bem. Para de declarar a situação que você está vivendo e começa a orar a situação que você quer viver. Porque a oração faz acontecer. Se você não tomar cuidado, meu Deus, me perdoa, queridos. Eu vou extrapolar o tempo hoje, mas eu quero dizer o que tem que ser dito. Versículo 30 do capítulo 32 de Êxodo diz: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Eu vou pedir perdão a Deus por nós. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Alguém gosta de orar? Coisa linda é o povo que ora. Eu acho uma coisa mais linda do mundo pessoas que oram. Mas pessoas que oram mesmo, não é pessoa que diz que gosta de orar e é só conversa fiada. É pessoa que ora mesmo. E quando acorda de madrugada sabe que não foi só uma sede, foi o Espírito Santo chamando ela para orar. Coisa linda é alguém que ora. Mas eu até ontem e até hoje de manhã achava que Moisés tinha corrido um grande risco fazendo essa oração. E o Espírito Santo disse para mim hoje: não, ele não correu um grande risco. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia o nível da intimidade que ele tinha com Deus. Que ele sabia que Deus iria preferir perdoar o povo do que riscar o nome dele do livro da vida.
Será que havia intimidade, irmãos? Sabe quando as pessoas dizem, confia no seu taco, né? Você não confia não no teu taco? É Moisés aqui, queridos. Quando ele faz essa oração, eu acredito hoje, que ele fez essa oração num nível, Thaís, a intimidade com Deus era tamanha, que ele sabia que Deus ia preferir perdoar o povo, consagrar o povo, do que não levar Moisés junto, do que tirar Moisés. Queridos, não tem jeito de você ter uma vida de oração sem desenvolver uma vida de intimidade com Deus, porque senão a sua oração vai ser frouxa, querido. A sua oração vai ser temerária, a sua oração vai ser duvidosa, e na hora que houver dúvida, faltou o quê? Fé. Porque a dúvida é a ausência, a dúvida é a ausência de fé. A presença da fé é a ausência da dúvida. Se você lembra, quando criança, meu pai era da turma do seu Cícero, ele gostava de futebol, a bola, o time de camisa, tudo era dele, ele que comprava, ele montava o time. E a gente ia para as baixadas jogar futebol. E eu, menino louco, meu amigo, por futebol, ia com ele. Nunca prestei para nada no futebol. Porque você já sabe, quando o cara pergunta a posição e você diz que qualquer uma, é porque não joga nada, né? Essa era a minha posição, qualquer uma. E aí eu ia, quando começava a molecada a cercar. Vocês conhecerem meu pai, vocês vão rir. Mas pesa uns 41 quilos, mais baixo que o formiga. Mas quando a turma começava a me cercar, sabe o que eu dizia para eles? Vou falar para o meu pai, bicho. O pai dos caras uns marros. Mas eu dizia, eu vou falar para o meu pai. Sabe por quê? Porque havia uma confiança que não importava o que fosse, ele, o meu pai, ia pular na minha frente e ia me defender. Alguém que não tem essa intimidade, querido, quando orar, será uma oração temerária. Acho que eu não vou invocar o Senhor não nessa situação. Acho que não, o Senhor não pode. Queridos, há alguma coisa difícil demais para Deus? Há algo impossível demais para Deus? Então por que a igreja parou de orar? Por que paramos de declarar? E eu não falo dos irmãos aqui, eu falo de igreja no contexto geral. Eu não estou falando de alguém específico, eu estou generalizando. Porque quando eu olho em volta, eu não vejo a igreja vivendo nos nossos dias aquilo que ela deveria viver. Igrejas, quando se levantam, irmãos, os bares mudam de lugar, os prostíbulos mudam de lugar, o povo na rua acaba, porque ela começa a profetizar. Eu lembro do início da história dos Gideões em Goiás. O comércio vivia na época, se eu não me engano, 50 anos atrás. O comércio de Goiás vivia uma crise muito grande. Sabe o que os gideões faziam, queridos? Iam para a praça orar, de madrugada, para o centro comercial orar, para que Deus mudasse a história do comércio da cidade. E mudou, querido. Começou a abrir fábrica, começou a abrir polo de moda, começou a abrir um monte de coisa. Mas quando a gente olha para a nossa cidade, ou é vender coco na praia, ou é ter um restaurante lá, e as opções vão acabando, porque as indústrias não querem vir para cá, mas quando a igreja levantar, porque a oração faz acontecer. Nossa congregação lá em Belém, num bairro chamado Júlia Cefé, ali mais próximo do lixão, mudaram até o lixão depois que a igreja chegou para lá. As ruas tudo suja, asfaltaram tudo. Índice de criminalidade baixou, em parte porque a gente pegava os bandidos, dava um abraço neles, dava uma cesta básica e ia lá dizer, olha, próxima vez tu já sabe. Jundiá, a igreja começa a profetizar, declarar, asfalto chegou lá. A igreja, quando ela se levanta, as coisas têm que acontecer. Mas a autoridade da igreja tem que ser estabelecida, e ela é estabelecida com santidade, com intimidade com Deus e com santidade, querido. Aí a oração vai fazer o efeito.
Deus diz para ele: então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra Moisés. Eu vou riscar quem eu quiser. Eu vou riscar aqueles que pecarem contra mim, mas você não. Você não, Moisés. Eu vou ouvir a sua oração. Lá na frente, no capítulo 33 de Êxodos, no versículo 'Eu estou em Êxodos. Êxodos 33. Está aqui. Versículo 12. Moisés tinha feito essa oração e o Senhor disse que não ia riscar o nome dele, mas o Senhor iria com o povo, mas na hora certa o Senhor ia castigar o povo. No versículo 12, Moisés fala de novo com o Senhor e diz: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu, queridos, desenvolva uma intimidade com Deus, a ponto de Ele te conhecer pelo teu nome. Sabe por quê, queridos? Quando há intimidade, eu já disse isso uma vez, vou repetir aqui, para testemunho da verdade. Ao lado da minha casa, lá no interior do Pará, vila de Cuiarana, na época o campo não havia muro, era um campo de futebol ao lado da minha casa. Nós tínhamos um comércio. Final da tarde normalmente dava 4 times de futebol para jogar bola. Beira de praia, meu amigo, vila de pescador. Você só tem 2 coisas para fazer: pescar e jogar bola. A terceira era fazer filho, mas deixa essa fora. Aí juntava o povo todinho lá para jogar bola. Meu pai ia jogar, porque ele era o cabeça de área, era o dono da bola. Se não tivesse ele, não tinha bola. Brincadeira, queridos. E eu ficava no comércio atendendo. Chegava um cliente, às vezes perguntava o valor de uma coisa que não estava lá o preço. Eu não sabia, tinha que perguntar. Irmã Patrícia, eu ia à beira da calçada de casa, estufava os pulmões e gritava: pai! No meio de cerca de mais de 20, 30 pais. Sabe qual era o pai que me olhava? Só o meu. Só o meu pai me olhava. Porque o pai conhece a voz do seu filho. Desenvolva uma intimidade com Deus, queridos, a ponto de Deus reconhecer a sua voz. Mesmo no meio da multidão, Deus vai reconhecer a sua voz. Um homem na cidade de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No meio de uma multidão, um homem gritava, um cego de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que fez Jesus? Parou. No meio da multidão ele ouviu a voz de um cego, porque ele reconhece a voz dos seus filhos, e a oração faz acontecer, queridos. Quando aquele cego começou a gritar assim, Jesus parou, porque ele reconheceu a voz dele. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem lutado. Peleje mais, grite mais. Sabe aquela hora que você levanta da cama para pegar o chinelo debaixo da cama, de joelho? Não levante rápido, fique um pouco mais lá, fale um pouco mais com o Senhor. Diga para Ele o que está ferindo você, diga para Ele o que está machucando você, diga para Ele o quanto você gostaria de ser mais íntimo dEle, porque a oração, queridos, do filho do Senhor vai ser ouvida. Moisés diz: Senhor, Tu não me deste a conhecer quem vai comigo, e agora eu vou fazer o quê? Disseste, conheço-te pelo Teu nome, também achaste graça aos meus olhos, versículo 13, agora pois, se achei graça aos Teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o Teu caminho. Você está servindo ao Senhor, querido? Você vai fazer as coisas, fala com Deus primeiro. Senhor, eu quero saber qual é o Teu caminho. Não, sem eu saber qual é o seu caminho, eu não vou dar nenhum passo. Moisés chegou para ele e disse isso: para que eu
te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Sabe por que a gente fica cansado, querido? Porque a gente faz o nosso caminho. Sabe por que essa irmã disse que quer tirar a vida? Está cansada de viver? Porque ela está fazendo o caminho dela. Ela não acredita no amor de Jesus, ela acha que Jesus não é suficiente para ela, porque ela não anda no caminho que o Senhor tem para ela, ela anda no próprio caminho. Mas quem anda no caminho do Senhor encontrará descanso. Amém? Respondeu-lhe, versículo 14: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. 15: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Sabe essa amizade, Robson? Senhor, eu não vou a lugar nenhum que o Senhor não pode ir. Eu não vou dar nenhum passo se o Senhor não vai dar um passo comigo. Senhor, Deus está precisando de uma geração que seja amigo dele desse ponto. Aquele da agora nós vamos entrar em eleição. Eu te peço em nome de Jesus. Eu não falo de política aqui, eu não gosto de entrar nesse detalhe. Mas candidato que coloca pastor na frente não tem meu voto. Não tem. Ele perguntou a Deus se Deus vai com ele nesse projeto aí. Ah, mas pastor não tem que ter cristão na política? Tem. Mas pastor tem um chamado singular, querido. Pastor, ministério tem um chamado singular. Não é para ser político, não é para ser deputado, não é para ser vereador, não é para ser nada. Quer ser vereador? Marca o Formiga para vereador, pré-candidato. Mas se tem um chamado, não. Kevin, pré-candidato a vereador de... Como é que chama lá? Satuba. Mas pastor, você tem um chamado, querido. Deus está ansiando por uma geração, Thaís, que tenha uma intimidade tamanha com Ele, que não aceite ir a lugar nenhum que Ele não possa ir. Senhor, se Tu não vai comigo, eu não vou. Se a Tua presença não vai comigo, eu não me faça subir deste lugar. Se a Tua presença não está nesse negócio, não me deixa assinar. Não me deixa dar minha palavra. Não me deixa entrar em acordo. Eu preciso da Tua presença, Senhor. Porque a oração, queridos, faz acontecer, mas a oração dos íntimos. E assim como você já deixou de ir em alguns lugares por causa de um amigo seu, por que não por causa do Senhor? Muito mais, sim ou não? Muito mais pelo Senhor. Como que eu vou entrar, Ivete, numa situação onde eu estou vendo claramente que Deus não está? Não vou. Porque isso vai ofender o meu amigo. Porque isso vai ofender aquele que tem agido na minha vida pelos dias que eu tenho vivido. Eu estou vivendo uma situação terrível, queridos, na minha família. Uma situação que machuca tremendamente o meu coração. Mas sabe o que mais machuca o meu coração nessa situação? É ver que as pessoas deixaram de crer num Deus que transforma vidas. Elas começam a dizer para mim que não tem jeito, que não tem solução. E aí eu olho para um pobre, cego e nu, miserável pecador como eu, naqueles dias que o Senhor me alcançou e mudou a minha vida, eu digo: Senhor, eu não posso negar o Teu nome. Eu não posso deixar de invocar o Teu nome, porque o Senhor é poderoso. Por isso que eu fazia as reuniões na sua casa, mesmo que você estava tomando um uísque, outros fumando cigarro, outros xingando palavrão, eu continuo fazendo isso, porque eu creio num Deus que transforma vidas. Você acha que o coração do teu marido é duro demais para o Senhor? Você acha que o coração do teu marido é duro demais para o Senhor? Não tem coisa difícil demais para o Senhor. Você só precisa orar. Você só precisa com toda a garra dizer:
Jesus, eu te invoco sobre essa vida. Jesus, eu clamo a Ti sobre essa causa, sem nenhuma vergonha, querido. Se você estiver orando por alguém enfermo, diga para ele: ei, eu estou orando por você, diga, porque daqui a pouco ele vai ser curado. E se ele não souber que alguém estava orando por ele, ele vai dizer que foi a medicina, ele vai dizer que foi um voto que fizeram para alguma estátua, e o nome do Senhor não vai ser glorificado. Nós precisamos de uma igreja que seja íntima do Senhor, para quando você falar, querido, quando você falar, o Senhor: ei, escutem, o meu filho está falando. Ei, escutem, a minha filha está falando. Ei, Espírito Santo, ela não está dizendo nada, mas o gemido dela está me dizendo alguma coisa. Porque o Espírito Santo traduz até gemidos, queridos. Ele leva os gemidos à presença do Pai. Sabe aqueles dias que você não sabe dizer uma palavra sequer? Sabe aqueles dias que você não consegue pronunciar nada, mas você ajoelha e geme e chora? O Senhor está te ouvindo também naquele dia. E aquela oração de gemidos inexprimíveis está sendo levada ao trono do Pai. Se você tiver intimidade, Moisés tinha intimidade. Moisés não fez uma oração aleatória. Moisés não fez uma oração de roleta russa: Senhor, ou o Senhor perdoa ou me risca. Não, quando ele fez isso, ele disse: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai perdoar esse povo. Por amor a Jesus, queridos, todos nós somos perdoados, porque Ele foi na capítulo 8. A oração faz acontecer. Amém? Diga comigo: a oração faz acontecer. Mateus capítulo 8. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Quando nós chegamos aqui, nós fomos morar na Avenida Rotary. Eu vendi um carro que eu tinha, um Siena. Paguei 6 meses de aluguel. Algumas coisas eu faria diferente, mas não me arrependo de ter feito, porque os caminhos pelos quais trilhei me levaram aonde eu estou. Mas eu fui para a Rotary, era uma despesa alta, R$2.000 de aluguel, mais uns 300 de água e energia. Depois dos 6 meses foi muito difícil, mas o Senhor estava confirmando, ficamos. Eu renovei o contrato por mais um ano depois de um ano, e naquele ano foi muito difícil para mim. E um dia na sexta-feira, fim de semana, na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, eu tinha que pagar o aluguel. Eu tinha dinheiro para comprar uma Cibalena, eu acho. Como é que chama? Paracetamol. Eu tinha dinheiro para comprar isso. Mas para pagar uma despesa que eu tinha de aluguel de R$2.000, de R$200 de energia e de R$100 de água, eu não tinha. Peguei essa senhora, corajosa que é, junto com meu filho mais novo ainda, e eu nunca tive medo de proclamar o nome do Senhor Jesus, mesmo nas causas mais difíceis, porque eu quero ensinar ao meu filho que Deus é Deus de montes e é Deus de vales. Eu quero ensinar ao meu filho que Ele é Deus de todo o universo. Ele é Deus quando tem pão na mesa, e Ele é Deus quando não tem também. Quando só tiver água, Ele continua sendo Deus. E eu chamei os dois lá para a área onde nós orávamos, era uma garagem, e eu disse a eles: segunda-feira a gente tem que pagar o aluguel e nós não temos nada, mas nós temos Deus. A minha esposa dizendo hoje para a moça que está querendo tirar a vida: tem tudo, queridos, hein? Materialmente falando, tem uma boa família, tem dinheiro, seu esposo tem um bom trabalho, um bom salário, uma criança linda. E a minha esposa dizendo: ela tem tudo. E eu disse para ela: filha, ela não tem nada, porque ela não tem Jesus. Quem tem tudo é quem tem Jesus. E eu orei com eles ali, e fomos dormir, fomos fazer as coisas que tinha que fazer.
No dia seguinte, um amigo liga para mim: pastor, o senhor está onde, hein? Eu disse: eu estou em casa, umas 9 horas da manhã. Estamos indo aí. Eu digo: venha. Chegaram lá, conversa vai, conversa vem, toma um café, fala de CRB, eu não sei se tinha ganhado ou perdido, não lembro mais. Na hora de ir embora, um deles disse: pastor, tem uma pessoa lá onde eu trabalho que disse que Deus falou com ela para te ajudar. E ela te mandou uma oferta. Meteu a mão no bolso, puxou um pacote, tinha R$1.000. E me deu. E disse: quando ela fez isso, eu também ouvi que Deus queria que eu te ajudasse também. Colocou a mão no outro bolso e tirou outro pacotinho com R$1.000. Eu já estava nessa hora em festa por dentro, porque eu ia pagar o aluguel em dia. E a outra pessoa que estava com ele e se levantou e disse: bem, eu não sei como é que houve, como é que não houve Deus, mas eu também quero ajudar. Meteu a mão no bolso, tirou um bolo com R$300 e me deu. Esses irmãos não sabem. Esses irmãos estão sabendo que eu orei um dia antes hoje, mas eles não sabiam naquele dia. Mas eu creio nesse Deus, e a minha esposa e o meu filho já estavam pulando lá para dentro, sabendo que Deus responde. Queridos, a oração faz acontecer. Eu não estou aqui para ministrar uma palavra técnica para você. Eu estou aqui para te dizer o que acontece. Esses irmãos são nossos amigos que nos conhecem. Naquela época era menos, o Robson e o Cícero Ferreira Marques e o irmão Edu. Eu sei que eles não gostariam que eu dissesse o nome deles aqui, mas eu estou dizendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Eles ouviram a voz do Senhor sem eu ter dito uma vírgula para eles. Levaram o valor exato que eu precisava. E sabe qual era a oração que eu tinha feito na sexta-feira? Eu disse: Senhor, eu aceito passar todas as vergonhas pelo Teu nome. Eu aceito ser envergonhado por não pagar as contas em dia. Mas se o Senhor me trouxe para esse lugar, se é a sua vontade que eu esteja aqui, nesse lugar, não me deixe passar essa vergonha. E na segunda-feira, eu pude pagar as minhas contas todas em dia. Sabe de uma coisa? A oração faz acontecer, queridos. A oração faz acontecer. Mateus capítulo 8, versículo 5, Deus ainda está nos ensinando a orar. Ele está falando conosco. Mateus capítulo 8, versículo 5 a 13. É a cura de um servo de um centurião. E eu quero ler o texto para você. Eu te peço em nome de Jesus, tenha um pouco de paciência comigo. Eu quero ir até o fim daquilo que Deus está ministrando, esteve ministrando ao meu coração para compartilhar com você. Diz assim, ó: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Preste atenção nessa parte. Apresentou-se-lhe um centurião. Preste bem atenção nisso. O Senhor disse: Senhor, o meu criado. Quem disse Senhor? Quem disse Senhor? O centurião. O centurião disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu. Quem respondeu? Você está atento a isso, né? O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto,
admirou-se Jesus. Diga comigo, admirou-se Jesus. Você vai ver poucas vezes Jesus se admirando de alguma coisa na Bíblia. Mas Jesus admirou-se de um centurião que teve uma fé tamanha para orar e pedir a cura do seu servo. Amém? Ele teve uma fé tão grande que ele fez com que Jesus se admirasse disso. Nós precisamos desesperadamente de uma igreja que cause admiração em Jesus. Amém, queridos? O que é que causa admiração em Jesus? Uma fé que te leva a uma intimidade que te leva a pedir aquilo que é necessário, que precisa. Essa igreja precisa despertar. Mas essa mesma passagem, se você observar acima do capítulo 5 na sua Bíblia, haverá uma referência sobre o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, sim ou não? Há uma referência. Quando há essa referência, isso significa que é uma narrativa da mesma passagem, do mesmo evento, da mesma situação. Amém? Então vai comigo para Lucas capítulo 7, versículo 10 em diante. Aliás, versículo 1 a 10, como está lá a referência. Lucas capítulo 7 e o versículo 1 a 10. É a mesma história, queridos, preste bem atenção. O mesmo acontecimento. Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Perdão por isso. Os servos do centurião, aliás, o servo do centurião, ou de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse a curar seu servo. Mas lá em Mateus disse o quê? Que o centurião foi. Mas aqui está dizendo o quê? Que ele mandou seus anciãos dos judeus, para falar. Continua. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. E agora, Klaus? A Bíblia está se contradizendo? Porque lá diz que o centurião foi. Aqui está dizendo que o centurião mandou judeus, anciãos. Mais perto da casa dele, ele mandou amigos. E esses amigos, eu imagino que já estava bem perto a ponto de ele ver. Então ele manda os amigos ir correndo lá e diz: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. A mesma palavra vai ser repetida. Apenas dá uma ordem e o meu servo será curado. Ele repete: sou homem de autoridade, sujeito a autoridades, eu mando este vai, aquele vem, ele vem, e toda a mesma palavra. Só que aquele não permite que Jesus entre dentro da casa dele. Sabe o que está acontecendo aqui, irmã Patrícia? Princípio de autoridade. Qual é a oração que é respondida? Não, venha aqui e ouça uma oração poderosa. É uma igreja em Belém que tem a hora da prece poderosa. Eu creio na oração ao Deus poderoso. Porque se não for no nome dele, queridos, não tem grito, não tem pulo, não tem trovão, não tem barulho, não tem nada que faça com que Deus ouça. História das Assembleias de Deus no Brasil. Gunaving e Daniel Berg, numa congregação numa cidade chamada Capanema, foram para um congresso lá.
uma fazendeira muito rica, ouviu que eles iam, que era um homem de Deus, e que oravam e as pessoas eram curadas. Ela tinha uma úlcera há muito tempo na sua perna e não curava. Era aquelas úlceras, como é que chama? Crônica. Quando terminou o culto lá do dia que ela estava, levaram na presença dele, de um deles, eu não lembro se foi Daniel Berg ou se foi Gunaving, e ela disse a situação e pediu que eles orassem. E ele chegou diante dela, olhou para ela, colocou a mão sobre a cabeça, ou estendeu a mão e disse: Senhor, eu repreendo essa enfermidade, cura a tua filha, em nome de Jesus. A mulher saiu de lá, queridos, decepcionada. Como que ele ia fazer uma oração? Ele disse essas míseras palavras e não aconteceu nada. E a mulher foi embora falando com a família que estava no carro para sua fazenda. Quando ela chegou na fazenda dela, que ela foi fazer o curativo na úlcera, queridos, que ela tirou as ataduras, não havia mais ferida naquele lugar. É oração poderosa, queridos, tem um Deus poderoso. O centurião sabia que bastava uma ordem de Jesus, mas era o nome de Jesus. Por que ele não permite que Jesus entre na sua casa? Porque na sua casa, Robson, quem é a autoridade? Na sua casa, quem é a autoridade? É você. Quando alguém entra na sua casa, ele está sob a autoridade de quem? Por isso eu não quero convidar mais Jesus para entrar na minha casa. Eu quero entregar minha casa para Ele. A casa é tua, Senhor. O Senhor é a autoridade. O centurião sabia que não era no nome dele. Centurião, homem famoso, rico, bem posicionado na sociedade, amigo dos judeus, construía os templos, as sinagogas. Será que era um cara bem resolvido de tudo? Era. Mas ele sabia que não era na autoridade do nome dele, era na autoridade do nome de Jesus. Era na autoridade do nome de... O poder está em quem, queridos? O poder está em Jesus. O poder não está em mim, o poder não está em você, o poder está em Jesus. O nome de Jesus é que é o nome poderoso. Mateus capítulo 20, eu já vou concluir. Temos poucos mais textos, mas eu quero apenas ler. Mateus capítulo 20. Quem achou, diga amém. Eita, estão rápido. Mateus capítulo 20, versículo... Eu disse 20. É 21, queridos. Vocês estão enganados. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Ele diz assim: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Diga comigo, a oração faz acontecer. Se você pedir. Jesus não está aqui humilhando ninguém, queridos. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz montes se moverem. Não, Ele não está querendo nos humilhar. Ele está dizendo, Ivete, que basta você ter um pouquinho de fé, coisas grandes vão acontecer. Basta você ter um pouquinho de fé, coisas extraordinárias vão acontecer. Você irá ver o que os outros não estão vendo. Você vai ouvir, vai entender coisas que os outros não estão entendendo, porque o Senhor vai te mostrar. Corre comigo para João capítulo 16, versículo 23. E aqui eu vou entrar naquilo que muitas vezes tem bloqueado muitas pessoas. Tem bloqueado muitas pessoas e feito com que a gente não faça a oração que temos que fazer. Essa era a minha oração com o Robson, quando íamos a caminho de Jundiá.
com o Robson e Mariana, eu dizendo ao Robson, muitas vezes nós queremos uma coisa de Deus e não pedimos. Nós nos habituamos a reclamar daquilo que não estão fazendo para nós, para que aquilo que nós queremos seja feito, né? As mulheres fazem muito isso. As mulheres querem que o marido lave a louça. Mas o que elas fazem? Você nunca lava a louça. Você nunca me ajuda. Você nunca faz nada. Elas não dizem, ô meu amor, ô meu filho, você pode lavar a louça hoje? Em vez dela pedir o que ela quer, ela reclama do que ela não está recebendo. Pense na coisa que o Cauê mais gostaria de fazer, é lavar a louça, mas a Didi só reclama, não pede. Mas se ela chegar de manhã e dizer, ô Cauê, dá uma arrumada nessa louça aí, meu filho. Vou cuidar do Theo, vou varrer a casa. Duvido se o Cauê não vai lavar. Tá enrolado. Tá enrolado. Queridos, às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Eu ia dizendo isso para o Robson. E nós estávamos orando numa situação. Eu perguntei hoje a ele. Aquela situação acabou? Ele entrou numa situação que talvez traria um prejuízo para ele. Ou um constrangimento. Ou assim uma coisa que não estava trazendo paz. E a gente começou a orar nessa situação. E indo no caminho. Conversando, dizendo, nós temos que pedir aquilo que nós queremos. E se é de Deus o que foi mandado, que seja encaminhado. Se não é, que o Senhor nos livre. Mas nós somos filhos, somos pessoas que estão, queridos, as famílias, quanto mais você se dedicar a fazer as coisas pelo reino, mais o inimigo vai te tentar. Mais você tem que estar alerta. E por um lapso, ele entrou numa situação. Não estou dizendo aqui nada para humilhar, nem para nada, é para engrandecer o nome do Senhor. Sexta-feira agora foi resolvida a situação, mas naquele dia você recebeu uma ligação. Eu disse, Deus me dá um sinal. Não sei se vocês lembram, mas a oração que eu disse é, Deus nos dá um sinal de que o Senhor vai resolver essa causa. E na manhã daquele dia que nós estávamos orando, ele recebeu a ligação dizendo que iam fechar o negócio. É esse Deus que eu estou dizendo, que quando você ora para Ele, Ele faz acontecer. Mas nós temos às vezes dificuldade de dizer o que nós queremos. Essa irmã simpática que está ali atrás, orando, minha intercessora que Deus mandou para esse lugar esse ano, passou na casa da Mariana há um ano atrás e disse, eu quero essa casa, Senhor. Meu amigo, colocaram ouro, pintaram de todo jeito, fizeram o que quiseram na casa, não vendia. Porque a abençoada foi lá e colocou a mão no portão e disse, Senhor, eu quero essa casa. Sabe onde ela está morando hoje, irmã Esmerina? Na casa que era da Mariana que ela está comprando. E às vezes nós chorando e sofrendo, dizendo, Senhor, não é possível que não venda essa casa. Ele vende. Está vendida até. Só não chegou a hora de você receber, mas já está vendida. Deus é tremendo, queridos. Deus é maravilhoso. Você achou João 16, 23? Se achou, diga amém. Diz assim, ó, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa. Deus está limitando alguma coisa aqui? Não, lá na Mateus ele disse tudo, né? Aqui ele está dizendo alguma coisa, o que você quiser. Ao Pai, Ele vos dará em meu. Sabe de uma coisa, o centurião entendeu isso antes de alguém dizer para ele. O centurião entendia que o nome de Jesus era poderoso e que Jesus não podia se sujeitar à autoridade dele, mas Jesus tinha que ser a autoridade sobre todas as coisas. É o nome de Jesus, queridos, que abre portas. Não comece uma oração ou termine sem invocar o nome de Jesus. Ou invoca antes de começar, mas o melhor é terminar sempre em nome de Jesus. Nem que seja orar pelo alimento, em nome de Jesus. Porque o nome que tem todo o poder nos céus e na terra é o nome de Jesus. Ele diz o 24, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quem quer a alegria completa, diga eu. Há alguma coisa para completar a sua alegria ainda? Fala com o Senhor.
mês e fala com o Senhor: Deus, eu quero isso para completar a minha alegria. Eu não aceito viver aquém daquilo que o Senhor já conquistou para mim na cruz. Eu não vou viver aquém do Jordão. Eu quero atravessar, eu quero entrar na terra prometida. Eu vou. Porque a oração faz acontecer. Vocês estão aqui hoje, queridos, e isso é fruto de oração. Vocês não sabem o quanto eu chorei, o quanto eu amei cada um de vocês, sem nunca nem ter visto vocês. E continuo amando e chorando por outras vidas. Porque eu sei que o Senhor tem muitos neste lugar. O poderoso é o nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, em 2 Coríntios 1, versículo 18 a 20, diz que em o nome de Jesus, nós já temos o sim do Senhor para todas as suas promessas. Amém? Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos, quando nós oramos? Sabe o nome poderoso? É o nome de... Eu vou diante do Pai em um nome de Jesus. Quando eu chego lá, Deus não está vendo a mim, está vendo Jesus. É uma procuração que Ele me deu para usar o nome dEle. E em o nome dEle Ele já deu sim. Sabe o que acontece, Kevin? Quando eu chego e coloco a minha oração, Senhor, eu quero aquela intimidade de volta. Jesus está dizendo: Pai, Ele está pedindo em meu nome, dá para Ele. Eu quero aquela comunhão tremenda na Tua presença de volta. Eu quero romper, eu quero minha família, eu quero a minha vida de volta, a vida que o Senhor comprou para mim. Jesus está dizendo: Pai, é em meu nome, pode agir. Mas quando você não faz a oração em nome de Jesus, você não tem essa mesma autoridade. É no nome de Jesus que há toda a autoridade. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sabe quem é o justo? Jesus. Quando eu oro em nome de Jesus, a minha oração torna-se justa, e Ele vai nos ouvir. Provérbios capítulo 15, versículo 29 diz que o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Deus atende a oração dos justos. A oração faz acontecer. Aleluia. A oração faz acontecer. Para encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 7. Lá onde nós iniciamos. Mateus capítulo 7, versículo 7. Quem já achou, diga amém. Então espera eu que eu estou atrapalhado aqui. Mateus capítulo 7, versículo 7. O que ele está dizendo? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aleluia. Peça. Peça. Peça, mas peça ao Senhor. Primeira coisa, Senhor, me mostra o teu caminho. Eu quero andar no teu caminho. E vai pedindo o que é necessário para esse caminho. Versículo 8 diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia. Se você pedir, Roberto, você vai receber. Se você clamar, Deus não ignora ninguém, Ele sabe. Ele sabe quando você ajoelha, Ele sabe quando você geme, sabe quando você chora. E aquele que busca, queridos, vai encontrar.
Quem procura, acha. Quem busca, acha. Quem bate, abre. E quem pede, recebe. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nessa noite.